nós vamos ver a história de Jacó. E eu começo essa conferência com uma frase do Evangelho de São Lucas. Um homem tinha 2 filhos. Não sei se vocês se lembram de onde é que essa parábola de São Lucas é do filho pródigo. Uma pequena preliminar. Na aula passada, nós vimos o tema do filho e da esposa no ciclo de Abraão. Toda a grandeza de Isaac parece estar no episódio do sacrifício de Abraão. Quando Deus pede em sacrifício o filho da promessa, o filho que tanto custou para Abraão e Sara, já velhos, não podendo ter mais filhos. Comumente, nós vemos nesse episódio do sacrifício de Abraão, a grandeza de fé de Abraão. E de fato, quanta obediência e quanta adesão não teve que ter Abraão com a vontade divina, quando Deus pediu o filho dele. Mas se analisarmos bem, agora do ponto de vista de Isaac, quanta resignação e docilidade para com Deus não teve o filho da promessa, não é? Sim, Isaac, na flor da idade, entre 20 e 30 anos, no meio do deserto, se oferece em sacrifício livremente. Alguns vão pensar que Abraão pegou à força Isaac para matá-lo e oferecer em sacrifício, mas isso não faz sentido. Abraão já era velho, Abraão já estava sozinho, Abraão deveria pegar e prender um rapaz muito mais robusto e vigoroso que ele. A única explicação plausível para esse episódio do sacrifício de Isaac é que Isaac consente livremente em ser oferecido em holocausto. Eu cheguei a comentar com vocês aula passada o porquê que eu escolhi aquela imagem, né, do convite. E por que não outra imagem do convite? Porque eu falei da imagem de aquele pintor da Renascença, que eu esqueci o nome dele agora. Normalmente eles pintam Isaac como sofrendo muito, né, no sacrifício, né? Como se ele estivesse sendo obrigado a fazer aquilo, mas não, a gente não pode pensar isso. Isaac se ofereceu livremente também, então esse sacrifício que a gente viu, ele demonstra tanto a grandeza de fé de Abraão, quanto de docilidade de Isaac. Um filho que se oferece livremente em holocausto para cumprir a vontade do Pai. Isaac é uma figura clara de nosso Senhor. Isaac é um exemplo para nós, docilidade para com a vontade de Deus, até o ponto de chegarmos a oferecer nossa própria vida, se Deus o pediu. Tudo pertence a Deus, tudo concorre para a glória de Deus. Essa vida não tem razão alguma se não for voltada para a glória de Deus, se não for para cumprir a vontade de Deus. Pode ser nas coisas mais banais, como em se resignar no cumprimento da vontade alheia para se obter o bem da família, deixar o último pedaço de bolo para o nosso irmão, tomar 10 minutos do nosso tempo para costurar o paletó do esposo, tomar 10 minutos do nosso tempo para ir à floricultura, comprarmos uma rosa para a nossa esposa, levantar 30 minutos mais cedo para conversarmos com Deus através da oração. Tudo isso são pequenos sacrifícios, mas que agradam muito a Deus. E também sacrifícios que podem chegar a coisas heróicas para nós, não é? Ser humilhado em público pela fé, perder a reputação por conta da fé, e quem sabe, não é mesmo, defender o Evangelho mesmo a preço da nossa própria vida. Isso tudo Isaac nos ensina. Vimos também o tema da esposa. Um servo enviado pelo pai sai à procura de uma esposa para seu filho. Esse servo, vocês se lembram bem, Eliezer. Ele encontra uma bela moça, Rebeca, bela em todos os sentidos, não?
não só fisicamente, mas principalmente de alma. Como as meninas ouviram na palestra do Padre Ivan, sábado, como companheiro, sempre procurem um rapaz com a beleza de alma. Isso vale para os rapazes também. Procurar uma menina com beleza de alma, com virtude. Essa é a primeira coisa. E diante de um poço se realiza o matrimônio entre o filho da promessa e a filha em espírito. Sim, João Batista é o servo enviado pelo Pai, não é mesmo? A gente lê todo o fim da missa. Fuit missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Eis o homem enviado por Deus, seu nome era João. Foi enviado para encontrar uma esposa para seu filho, e ele, João Batista, a encontrou. Ele não somente a encontrou, como os casou na água do Jordão. João Batista é verdadeiro, ele não é o Cristo, ele conduz os outros a Cristo e não a ele mesmo. É Cristo o único, aquele que ele não é digno de desatar a correia das sandálias. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O São João Batista a gente viu, é esse servo. E nesse matrimônio acontece a primeira manifestação trinitária do Evangelho. Uma pomba repousa sobre a cabeça de Jesus. O Pai deixa claro à esposa: é preciso escutar o Filho bem-amado, pois é Ele o unigênito, o Cristo de Deus. E a esposa não hesita, ela adere à vontade do Pai, ela se une em matrimônio ao Filho, pois é justo e necessário obedecer ao Pai. Meus caros, essa esposa é a igreja, somos nós, almas consagradas e ordenadas à união com Deus em Jesus Cristo. Queremos obedecer ao Pai? Queremos participar da riqueza do Pai? Escutemos esse servo. Nos unamos a Jesus Cristo. Fora da igreja não há comunhão com o Filho, não há comunhão com o Pai. Sejamos dóceis aos ensinamentos, sejamos dóceis aos nossos padres. Há uma hierarquia que deve ser respeitada, não só no âmbito do culto, dos sacramentos, mas ainda no ramo do ensinamento e do governo. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Seus ministros também o são, pois herdaram o único sacerdócio de Cristo. O padre deve, portanto, santificar, governar e ensinar como o próprio Cristo. Escolhemos os padres do Instituto Bom Pastor como guias. Ótimo, sejamos dóceis a eles. Deixemos de nos formar sozinhos, mas deixemos nos formar por eles. Deixemos de lado formações alheias de internet, YouTube, Instagram, mas sejamos dóceis aos nossos padres, e não a padres e leigos alheios que nós não conhecemos. Na educação de um filho, há vários caminhos que podem ser tomados. São os pais que vão decidir qual caminho trilhar. Misturar vários caminhos, mesmo se todos conduzem ao fim, é colocar o filho numa espécie de confusão, é atrasar o filho ou mesmo perder e desistir o filho do fim. Docilidade aos nossos ensinamentos, docilidade ao nosso governo, misericórdia e respeito mesmo para com os nossos erros. O que importa é sermos fiéis ao matrimônio com o filho, é herdarmos a linhagem do Pai, sermos inseridos definitivamente um dia na família de Deus. Muito bem, isso aqui foi só uma pequena introdução da que a gente viu aula passada. Agora a gente vai passar realmente para a história de Jacó. Então vocês se lembram bem, desde a nossa primeira aula, a gente está sempre dividindo essas histórias numa espécie de escada. São degraus, né, que chega a um cume e depois desce,
e cada degrau tem uma relação entre eles. Felizmente, a gente ainda não tem o nosso quadro. Também, bom, tem o Santíssimo aqui, não ficaria tão digno. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Então, assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 6 degraus que a gente vai subindo e tem um 7 que é o cume. Depois a gente vai descer mais 7 degraus. Então, qual que é esse primeiro degrau? O degrau que é o cume da história de Jacó vai ser o capítulo 29, versículo 31, do 30 ao 24. Vai ser o nascimento dos filhos de Jacó. Vou falando para vocês aqui. O primeiro degrau que a gente vai colocar como A é Rebeca, que sofre para dar à luz a 2 filhos. Rebeca, esposa de Isaac, que se casou com Isaac, sofre para dar à luz a 2 filhos e nasce Jacó. Depois, o segundo degrau B. Ameaça sobre Rebeca. A gente já vai ver isso. E acontece um pacto entre Isaac e os estrangeiros. Terceiro degrau, C. A bênção roubada. Jacó teme Esaú e foge também. Quarto degrau, D. O encontro dos mensageiros celestes. Quinto degrau, E. Jacó chega à casa de Labão. Quando ele vai adquirir uma esposa, 2 para ele. Sexto degrau, F. Jacó desposa Lia e Raquel, as 2 esposas, as 2 filhas de Labão. E o sétimo degrau, o pico, são os nascimentos dos filhos de Jacó. Vamos descer agora. Então, esse sétimo degrau, que é a letra G, a gente vai descer agora, então, o oitavo degrau descendo, que é a letra F', ou seja, tem um paralelo com o F, que é o sexto. Jacó se enriquece. Se enriquece estando na casa de Labão. Depois, mais um degrau a gente desce, E', paralelo com o E. Jacó foge de Labão. Outro degrau descendo, D'. D apóstrofe. Né? O encontro dos mensageiros celestes. De novo. Depois, C'. Jacó retornando teme Esaú e uma bênção é dada. Jacó retornando teme Esaú, uma bênção é dada. Depois, B'. A violação de Dina, uma das filhas de Jacó. Violação de Dina e o pacto é quebrado entre os filhos de Jacó e os estrangeiros. Violação de Dina e o pacto é quebrado entre os filhos de Jacó e os estrangeiros. E último degrau, em paralelo com a linha. Raquel sofre para dar à luz ao seu segundo filho, nascimento de Benjamim. Me desculpem que eu esqueci a Bíblia, vou pegar.
Bem, vamos analisar cada um desses degraus. Começamos com A e o A'. Então, começamos com o nascimento de Jacó, capítulo 25, versículo 19. Começa o ciclo de Jacó. Se trata de um nascimento de gêmeos. 2 filhos encontram-se em guerra desde o ventre materno. Mas por que tal briga? Porque o que estava em jogo era a Becorá, isto é, a primogenitura, a bênção do primeiro filho. A negociação em torno de um prato de lentilha qualifica Jacó e desqualifica Esaú. Então, Esaú, que é o primeiro a nascer, o primogênito, ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não sei se vocês ouviram o sermão ontem, mas uma das coisas que eu falei é que o intemperante, mesmo que ele sabe qual que é o justo meio, ele sempre vai agir ou para o excesso ou para deficiência. E é o caso de Esaú. Ele via que a primogenitura era muito maior que um prato de lentilha, mas ele não consegue se controlar. E vende esse direito por um prato de lentilha. E como conclusão, que a gente viu, que é o A', que é o nascimento de Benjamim. É o fim dos combates de Jacó. Ele é abençoado no fim da vida de Jacó, então isso já no capítulo 35. A gente vai proceder assim, tá bom? Com essa escada, então vão ter elementos da vida de Jacó, começo, e a gente já vai tratando do fim. Mas é porque eles têm uma relação entre si. No final das contas, vocês vão ter uma visão geral, mas agora vocês vão ver, então, já o começo e o fim, né? É o fim dos combates de Jacó, o nascimento de Benjamim. Ele é abençoado por Deus e recebe o nome de novo Israel. Ou seja, Jacó, ele no fim da vida dele, vai receber o nome de Israel. Então, quando a gente fala na Bíblia Israel, começou com Jacó. Deus impôs esse nome para ele. Ou seja, é como se Deus estivesse fazendo nascer um novo filho primogênito. É ainda o fim dos combates para Raquel. Raquel, a gente vai ver, ela não estava muito bem com Lia. E Raquel morre dando à luz a seu segundo filho, Benjamim. O filho primogênito fez nascer um outro filho. Já vão percebendo, né? Os paralelos claros, né, com o nosso Senhor. O filho primogênito fez nascer outro filho. Nosso Senhor, o filho primogênito, fez nascer um outro filho. Somos nós. Muito bem. Agora vamos passar para o segundo grau da escada B. O capítulo 26. Parece ser um capítulo que é anterior a isso tudo que a gente viu, se a gente for ler. Anterior mesmo ao nascimento de Jacó e Esaú. Essa narrativa ela sai do foco principal, que é de Jacó e Esaú, para se focar nos pais, que é Isaac e Rebeca. Ela põe um problema na relação aos filhos de Abraão com as outras nações. No caso, na relação com Abimeleque, o rei dos filisteus. Então vocês vão ver que Isaac ele está num lugar ali que não o pertence, digamos. E tem esse rei, Abimeleque, e Isaac ele pensa em fugir
para uma terra onde não estava tendo penúria, porque estava tendo penúria. Então, se vocês se lembram bem, quando a gente falou de Abraão, é um pouco a mesma atitude que teve Abraão. E eu falei que esse fato, né, de Abraão ter ido para uma terra onde não era a vontade de Deus, foi o pecado original de Abraão. O pecado de Abraão não foi exatamente ele ter mentido para o faraó falando que Sara não era a esposa dele, mas a irmã. Mas foi esse fato dele ter ido para uma terra estrangeira onde não era a vontade de Deus. Jacó, vai se repetir isso na história de Jacó, só que Jacó vai ser diferente. Desculpa, a história de Isaac e o filho de Abraão, Isaac, vai ser diferente. E é interessante porque Isaac ele tem a mesma atitude que Abraão. Ele fala para Abimeleque que Rebeca, que é a esposa dele, é a irmã dele, porque ele tem medo, ela é muito bonita, ela é muito bela, e ele tem medo que o rei o mate por conta disso. Então ele fala que é a irmã dele. Só que Abimeleque, ele vê um dia Isaac acariciando Rebeca e se dá conta que é a irmã dele, que é a esposa dele. Mas o fato aqui é que Isaac agrada a Deus porque ele cumpre a vontade de Deus e não desce ao Egito, mas fica na terra que Deus quer que ele fique, confiando na providência divina. E era uma época de penúria. Após uma ameaça sobre Rebeca, conjurada por Abimeleque, e o começo de um conflito entre Isaac e as pessoas de Gerara, que é onde ele estava, um pacto é concluído entre Isaac e Abimeleque. Enfim, Isaac é reconhecido como bendito de Deus por Abimeleque e faz com que as outras nações participem da sua bênção. Isso é muito interessante, né? Esses povos pagãos reconhecendo, né? Digamos, Isaac é chamado a concluir um pacto com eles, né? Uma aliança, no sentido que a bênção de Deus vem para eles através de Isaac. E em paralelo, o Belinha, é o capítulo 34. A gente tem a história de Dina, a filha de Jacó, e o conflito entre elas e os siquemitas, que é uma região lá de Siquém. E tinha um príncipe que chamava Siquém também. Ou seja, percebam, tem um paralelo claro, porque a primeira, o B, é uma conjuração contra Rebeca. E nesse Belinha é uma conjuração contra Dina, duas mulheres. Alguns vão pensar, talvez duas narrativas, uma coisa secundária, uma coisa interpolada. A história se descentraliza de novo do personagem principal para um outro personagem. Passamos do pai Jacó para as crianças Dina e seus irmãos. Então lembra, eu acabei de falar, a gente sai um pouco do foco de Jacó e Esaú para se focar em Isaac e Rebeca. E a mesma coisa nesse capítulo 34, a gente sai um pouco do foco de Jacó e a esposa dele, Raquel, para se focar nos filhos agora. Então tem um paralelo. E também tem uma relação, um paralelo com a relação dos filhos de Abraão, dessa família que está continuando, com as outras nações. Porém, dessa vez, a reaproximação falha completamente. Dina é violentada pelo príncipe dos Siquemitas, enquanto Rebeca tinha sido protegida pelo rei dos filisteus em Gerara, Abimeleque. Os filhos de Jacó parecem querer aceitar uma aliança matrimonial, mas são falsos. Esse episódio é muito interessante no capítulo 34, porque Dina ela é violentada,
Só que depois, o homem, né, o príncipe Siquém, que violou Dina, ele quer realmente se casar com ela. E ele vai até Jacó, até os irmãos dele, pedir ela em casamento. E eles aceitam com a condição que ele seja circuncidado, ou seja, que ele abdique aos deuses estrangeiros dele para aderir ao Deus do povo hebreu, do povo de Abraão. E ele aceita. Só que, vejam bem, os irmãos de Dina, eles estavam tão furiosos com eles que eles fazem uma espécie eles mentem. Eles falam: não, tudo bem, então você se circuncida, que a gente vai te acolher. Mas na verdade depois eles vão lá e massacram todo esse povo desse rei por vingança. Ou seja, já a história de Jacó está repleta da questão da inveja. Eles têm inveja, eles não aceitam, eles não perdoam, eles não aceitam que um outro estrangeiro, de um outro povo, adira ao Deus verdadeiro. Então está repleta da questão da inveja, essa história de Jacó. A gente vai ver daqui a pouco com Esaú e Jacó, mas tem várias partes que a gente pode ver isso. E a bênção muda-se em maldição. Então, diferente de Jacó, que fez um pacto com Abimeleque, agora no Belinha é o contrário. Não há um pacto, mas uma maldição. Eis uma figura do que fariam mais tarde os judeus, querendo se vingar dos pagãos que entrariam para a igreja. Eu vou ler o que Jacó falou para esses filhos dele quando eles massacraram, né, o povo de Siquém. Ele disse assim para eles: vós me arruinastes, tornando-me odioso aos habitantes da terra, os cananeus e os ferezeus. Tenho poucos homens, eles se reunirão contra mim, vencer-me-ão e serei aniquilado com a minha causa. Mas eles replicaram: acaso se trata a nossa irmã como uma prostituta? Isso a gente pode aplicar um pouco a nós, né? Uma inveja, quando a gente tem um pouco de inveja do perdão que o outro recebe, várias coisas nesse sentido. Depois, agora a gente passa para o terceiro degrau, C. Há uma substituição de um filho por um outro, uma bênção roubada por Jacó do seu irmão Esaú. Esse é o tema central da história, a Becorá, a primogenitura, é o tema central da história de Jacó. A princípio, Isaac quer conferi-la a Esaú, fazendo assim herdeiro principal, porque ele é o primogênito. Porém, influenciado por Rebeca, sua mãe, Jacó se faz benzer no lugar de Isaac. De Esaú. Se faz benzer por Isaac, seu pai, com a vestimenta de Esaú. Ou seja, um filho substitui o outro. Isaac, descobrindo da artimanha de Jacó, recusa voltar atrás no seu gesto, porque ele vê uma clara manifestação da vontade divina. Doravante, de agora em diante, Jacó é o novo herdeiro de Abraão, mas pagando o preço da raiva mortal do seu irmão mais velho, Esaú. Agora ele deve fugir de Esaú, mas será esta a ocasião para procurar uma esposa próximo à casa do irmão de sua mãe. E como considerar essa mentira de Jacó? Eu sou Esaú, teu primogênito.
Isaac pergunta: Quem és? Eu sou Esaú, teu primogênito. Mentira ou mistério? Santo Agostinho. Santo Agostinho fala: Non est mendatium sed mysterium. Não é uma mentira, mas um mistério. Talvez uma mentira que é o véu de um mistério. Jacó, vestindo-se da pele do seu irmão primogênito, dá um sinal profético daquilo que ele é chamado a tornar-se. E se lembrem bem, né? Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó. Então Jacó estava consciente que a vontade de Deus era que ele tomasse a bênção de Esaú. E em paralelo, no Celinha, a gente tem a fraternidade perdida que é retomada e a bênção roubada é devolvida. Então, uma espécie de reconciliação entre Jacó e Esaú. Isso no capítulo 33, que é o encontro de Jacó com Esaú. Jacó retorna a Canaã. Ele tinha medo de Esaú, pois não sabia se ele ainda queria matá-lo. Mas transformado por uma noite de agonia e seu encontro com um homem misterioso, talvez Deus mesmo. Então, só para situar vocês, né? Jacó, ele vai encontrar com Esaú. E Esaú vindo com um exército, né? Só que antes desse encontro, a gente tem alguns versículos que são preciosíssimos, que é a luta com Deus. Então, há uma espécie de luta entre Jacó e um homem misterioso durante toda a noite. Então, Jacó tinha medo de Esaú ainda, pois não sabia se ele ainda queria matá-lo. Jacó se humilha profundamente diante do seu irmão Esaú. Este perdoa seu irmão Jacó e lhe faz uma boa acolhida. E assim a fraternidade perdida foi retomada. Como sinal de perfeita reconciliação, Jacó faz Esaú aceitar seu presente e lhe diz para tomar a sua bênção. E assim a bênção tomada às escondidas torna-se simbolicamente restituída. Então isso também é muito belo. Então aquela bênção às escondidas de Jacó, que ele se vestiu de pele de seu irmão, agora é restituída para Esaú. No fim, entretanto, os dois irmãos se separam. Eu coloquei aqui: os filhos de Deus e os filhos desse mundo têm caminhos diferentes. Bom, podemos ver aqui um grande ensinamento para nós. A separação necessária que deve ocorrer entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. Apesar de todo bom convívio que possamos ter com os homens desse mundo, e devemos ter, não? Será sempre com o objetivo com que eles vejam em nós verdadeiros filhos de Deus, para que eles mesmos se tornem filhos de Deus. Como se fôssemos lamparinas nas quais brilhasse a luz do Verbo de Deus para esclarecer todos os homens. Eis o nosso papel de cristãos: esclarecer o mundo com a luz do Evangelho, pelas palavras e conselhos, pelos gestos e comportamentos, pela nossa vida como um todo. Porém, pode acontecer que percebamos que o contato com os filhos desse mundo, da serpente, mais nos atrapalham na luz que o Verbo de Deus quer ter sobre nós do que nos ajuda. Então, aí não há o que esperar, não há o que hesitar para agir. É preciso se separar,
cortar relações, romper o laço, como fez Jacó com Esaú. Muita atenção com as amizades, meus caros, com as companhias, com os ambientes. Não achemos que somos de ferro e que jamais cairemos. Pelo contrário também, não nos abstenhamos de uma palavra, de uma presença, quando nós percebemos que a nossa palavra, a nossa presença será para a glória de Deus, com a caridade, de quem está nas trevas. Devemos ser caridosos para com todos, mas lembremos-nos que a verdadeira caridade para com o próximo está inserida na caridade para com Deus e consigo mesmos. E às vezes, o melhor ato de caridade com o próximo é se afastar dele. Muito bem, passemos para o quarto degrau, o degrau D. Capítulo 28. Temos o famoso sonho de Jacó e a fundação do santuário de Betel. É o primeiro encontro de Deus e seus mensageiros. Jacó descobre, através de um sonho, a proximidade extraordinária do Criador para com as criaturas. Isso aqui é a famosa escada de Jacó, que tanto foi obra de escritos dos santos, a escada de Jacó. Então Jacó teve um sonho que ele viu uma escada que tocava o céu e a terra e vários anjos descendo e subindo sobre ela. São João Damasceno escreveu toda uma obra sobre isso. Se eu não me engano, São Bento também, nos graus de umidade dele, vai tomar essa escada como exemplo. Deus está ao mesmo tempo no céu com seus anjos e na terra conosco. Há uma impossibilidade de Deus ser circuncidado, pois ele é simples, é puro espírito, mas ele consente em habitar em casas onde podemos o encontrar, falar com ele, ouvi-lo. Ou seja, esse sonho de Jacó percebe a partir desse sonho que Deus é ao mesmo tempo transcendente ao homem, excede o homem, não está em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ele está presente em tudo. Mistério da presença de Deus. Enfim, Jacó descobre o grande benefício de fazer uma aliança com Deus, como ele fez com seus pais, Abraão e Isaque. Como uma resposta a esse sonho, Jacó tomou uma pedra que servia de travesseiro e ergueu uma estela, uma coluna, e derramou óleo sobre o seu topo da coluna. A pedra localiza a presença divina. Ela se torna uma casa de Deus, o que explica o nome de Betel. Então Jacó vai dar esse nome de Betel. E recebe a unção do óleo, isto ela é sagrada para com Deus. Jacó está realizando um ato de culto. Contudo, tais práticas difundidas na religião cananeia, no meio semítico, serão mais tarde condenadas. Por exemplo, no livro do Êxodo, Deus vai condenar todas essas práticas de erguer uma coluna como se ele estivesse presente ali. Não. É um gesto de idolatria. Porém, a grande questão aqui de Jacó é que Jacó tem consciência que Deus, apesar dele estar presente ali, ele transcende tudo aquilo. Isso é completamente diferente. Eu vou ler uma passagem para vocês agora, do primeiro livro dos Reis, quando Salomão constrói o santuário, o templo,
que Davi tinha pensado em construir e não conseguiu, mas Salomão fez. E é super interessante, porque quando Salomão acaba de construir, ele fala isso aqui. Mas será verdade que Deus habita nesta terra? Se os céus e os céus dos céus não podem conter Deus, muito menos esta casa que construí. Ou seja, eles têm consciência que, apesar da presença de Deus estar ali, Deus excede tudo isso. É transcendente. O que, para nós, né, uma aplicação, por exemplo, a questão da Eucaristia, é uma graça das graças, porque a substância de Deus, porque Deus se uniu ao homem para sempre, na humanidade de Jesus Cristo, está presente no sacrário. O que faz que realmente a substância divina esteja presente na Eucaristia. Uma coisa muito maior que essa presença que tinha no templo. Por isso que a igreja é uma coisa sagrada. A gente não age na igreja como a gente estivesse na praça. E mesmo questão de cumprimentar os outros na igreja, conversar, né? Isso a gente não faz. Porque ali realmente é um lugar à parte. O Santíssimo Sacramento está ali. E Jacó, depois desse sonho, ele é marcado de maneira irreversível. Ele se reconhece como filho adorador e servidor do Deus de Abraão. Então, nesse sonho aqui, a gente vê uma conversão, não que ele já não seja convertido, mas uma etapa a mais da vida espiritual de Jacó, a partir desse sonho. Ele cresce, né, nesse degrau de santidade, por esse culto que ele fez ali. Jacó vai iniciar o culto que seus filhos prestarão a Deus em Betel. Ele é o pai do povo que adora o verdadeiro Deus. Então, esse primeiro ato de Jacó foi o primeiro ato de culto, né, ao verdadeiro Deus. Em paralelo, temos Jacó em Manaim, a questão dos dois campos, capítulo 32. Então, delinha. Por quê? Porque nesse episódio também Jacó encontra de novo anjos de Deus. Então aqui no capítulo 32 é Jacó se preparando para o encontro com Esaú. Então Jacó envia mensageiros a seu irmão Esaú, a fim de encontrar graças aos seus olhos. Ou seja, Esaú ele vem ao encontro de Jacó e Jacó tem medo. Né? Jacó tem medo porque ele sabe que Esaú quer matar ele. Esaú se aproximava com cerca de 400.000 homens. Jacó tem dois planos. No plano A, ele está com medo. Jacó divide todos os seus bens e pessoas em dois campos, na espera de salvar ao menos metade dos seus bens, caso tudo venha a dar errado. Porém, Jacó não perde a esperança. Ele se volta para Deus em profunda oração, lembrando das suas promessas.
E no plano B, dar um riquíssimo presente a seu irmão Esaú, mas ele mesmo ficando à distância. E o que nós acabamos de ver, durante a noite, porém, Jacó trava uma misteriosa luta com um homem desconhecido. E muitos vão falar que é Deus mesmo. É a famosa luta de Jacó. Também vocês devem já ter ouvido muito sobre ela. Ela foi objeto de muitos escritos. E ao surgir a aurora, esse adversário de Jacó, com quem ele lutou a noite inteira, o abençoa e lhe dá um novo nome, de novo, Israel. Assim, em resposta à oração de Jacó, Deus o livra de seu irmão Esaú, fazendo um homem novo, capaz de encontrar graça aos olhos de Deus e dos homens por sua humildade e caridade. Eis o que é a oração, meus caros. Esse combate de Jacó é a luta da oração. Oração é uma luta. Devemos lutar até o fim, pedir para Deus os bens que Ele mesmo já quer nos dar. Também fiz um sermão sobre isso, o que é a oração. Né? Na oração a gente não tenta mudar a vontade de Deus, mas a nossa. A gente pede os bens que Deus já quer nos dar. Devemos perseverar, não porque somos obstinados, mas porque queremos ganhar méritos. Devemos ser humildes e saber que nada merecemos, mas tudo o devemos pedir. Devemos, enfim, nos conformar com a vontade divina e fazer tudo para a maior glória de Deus. Então, nesse caso aqui, depois, Esaú, ele vai se reconciliar com Jacó, como a gente viu, e vai receber a bênção de Jacó. Só que a gente vê a causa disso por essa luta que Jacó teve antes com o anjo. O combate da oração. Então foi esse combate que fez com que Jacó ganhasse, tivesse a vitória. O exemplo para nós, na oração. Enfim, passemos para o degrau E. Novamente um poço, isso. Jacó chega à casa do seu tio Labão e encontra Raquel próximo a um poço. Aqui, capítulo 29. E, como eu disse, novamente um poço. Ó. Lembram-se? Isaac encontrou Rebeca num poço. Seguindo o conselho de seu pai e de sua mãe, Jacó parte para Harã, a fim de encontrar uma esposa na parentela da sua mãe. Então Rebeca, ela fala, não, precisamos encontrar uma esposa para o nosso filho Isaac, e ela ela aconselha Isaac de ser alguém da casa dele, da casa dela, de Rebeca. Então Jacó sai à procura de uma esposa na parentela da sua mãe. Novamente, uma influência de Rebeca na vida de Jacó. A primeira influência de Rebeca foi quando ela tomou a bênção de Esaú. Outra influência de Rebeca agora para casar Jacó. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo são sempre guiados por sua mãe divina, a Santíssima Virgem. Esaú já havia causado o desgosto de seus pais, desposando 2 mulheres fora dessa parentela. Igualmente, quanto desgosto não causa em Deus aqueles que vão procurar esposas fora da igreja, fora de Cristo. Depois do seu encontro com o Senhor em Betel,
Jacó tinha chegado na região de Harã. Então, contando a história para vocês o que aconteceu. Diante de um poço na roça, no meio do nada. O poço estava lá, mas não se podia beber água dele, pois havia uma grande pedra que cobria. E os pastores que lá estavam não se preocupavam em dar de beber aos seus rebanhos. Diante de Raquel, uma pastora, Raquel é uma pastora, que chegara apacentando o rebanho de seu pai Labão, Jacó rola sozinho a enorme pedra e dá de beber ao rebanho do seu tio, o pai de Raquel, Labão, e assim ganha o reconhecimento de Raquel. Vamos lá, tinha um poço, uma enorme pedra, estavam lá o pessoal de Labão, pastoreando, Raquel, uma pastora, e Jacó rola essa pedra e dá de beber para o rebanho. E ganha a estima de Raquel. Raquel corre para avisar seu pai. Seu pai vem ao encontro de Jacó e lhe dá o melhor dos acolhimentos. Então Jacó se instala na casa de Labão, irmão de Rebeca. Esse encontro é, na verdade, uma grande profecia. Ele vem logo após o encontro com Deus. Ou seja, logo após o sonho de Jacó, que foi a conversão, uma etapa a mais na vida espiritual de Jacó, vem esse outro encontro agora com Rebeca. Se trata de uma futura esposa preparada por Deus a Jacó? O poço tem algum valor simbólico? Claro. Já que a cena do encontro da esposa próxima ao poço já tinha se passado com Isaac. E vai se passar de novo com Moisés, com Séfora. É uma cena típica. Ela tem relação com a vocação divina dos patriarcas. O poço em terra estrangeira significa a alteridade e a fecundidade da esposa. O gesto de tirar água e dar a beber ao rebanho é um sinal de solicitude e de generosidade daquele ou daquela que o faz. Isto é, aquele que faz esse gesto de tirar água do poço está disposto a cuidar daquele a quem o faz. É um sinal também de uma promessa de fecundidade. Porque no poço jamais falta água, sempre fecundo. Nesse caso de Jacó, a enorme pedra e pesada pedra rolada na abertura do poço simboliza os obstáculos ao dom do filho bendito que Jacó e Raquel vão ter. Ou seja, esse rolar a pedra que Jacó faz é uma profecia do que vai ser a vida dele com Raquel. Ela anuncia os combates e promete a vitória da fecundidade de Deus. Jacó prefigura Cristo, que dá a vida à sua esposa, a igreja. Raquel, a pastora, é uma figura clara de Maria, a divina pastora, que guia como mãe os rebanhos para seu filho. E em paralelo, temos a fuga e a salvação de Jacó e Raquel no Elinha. Capítulo 31, 32. Jacó, acolhido na casa de Labão, foge com suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos. E por que ele foge? Do ponto de vista de Deus, ele viu tudo que Labão tinha feito. É uma citação. Ou seja, Jacó, ele está ali na casa de Labão. Eu já vou falar para vocês, mas
Labão vai enganando ele, para que Jacó trabalhasse para ele um tempão, né? Ele fala, eu te prometo essa coisa, trabalha para mim 7 anos. Aí ele trabalha, eu te prometo outra coisa, mais 7 anos. Trabalha, e ele nunca ganha essa liberdade. Então ele viu tudo que Labão tinha feito e compreendeu que ele deveria retornar à sua pátria. E do ponto de vista das mulheres de Jacó, Lia e Raquel, seu pai, Labão, as havia tratado como estrangeiras, tomando o seu dinheiro, ou seja, sendo injustos com elas. E portanto elas perderam toda a parte com ele. E ainda do ponto de vista de Jacó, Deus lhe faz justiça contra a avareza do seu tio Labão, tirando seus rebanhos e multiplicando os de Jacó. Esse também é um episódio muito interessante. Labão dá alguns rebanhos para Jacó de ovelhas, ovelhas malhadas e brancas. Isso é muito interessante. E Jacó, porque digamos era algo que era um pouco desprezível para eles, ele consegue multiplicar elas e se enriquece, né, com a artimanha que Labão queria fazer contra ele. Mas ele mesmo tira uma riqueza disso. Então, Jacó pagou ele mesmo o salário de 20 anos de bons e leais serviços. Então, assim, no capítulo 31, Deus faz seu julgamento. Ele declara Labão culpado da exploração e faz justiça a Jacó. O enriquece nas dependências do seu tio. Pela fuga da casa de Labão e a sua salvação final pela intervenção de Deus, Jacó prefigura o que será o êxodo dos filhos de Israel no Egito. Lembram? Quando Israel está na escravidão do faraó e foge. Jacó também prefigura o êxodo mais profundamente, né, dos membros de Cristo das mãos do diabo que escravizava os homens. O duplo casamento de Jacó e os anos de servidão. Agora passamos para um outro degrau, o F. Pouco tempo após a chegada da casa do seu tio Labão, a situação muda. Jacó começa a ser tratado como um trabalhador assalariado. Ou seja, no começo Labão acolheu muito bem Jacó, mas depois começou a tratar ele como um trabalhador qualquer, que ele queria explorar, dando um salário, mas sendo mais esperto que Jacó. Jacó pede a mão de Raquel, a filha mais nova de Labão, como recompensa de 7 anos de serviço. E aparentemente Labão aceita. Porém, após esses 7 anos passados, rapidamente Labão não cumpre a promessa. Em vez de Raquel, ele dá a sua filha mais velha, Lia, prometendo Raquel por mais 7 anos. Há na narrativa uma série de duplicações, isso também é interessante. 2 esposas, 2 semanas sucessivas de núpcias, 2 servas, 2 vezes 7 anos de servidão. Esses binários, né, de 2 deixam a entender que Jacó deve ser 2 vezes pai, tanto pela graça de Deus, quanto para ele mesmo. Para ele mesmo e para o filho bendito que sairá dele de Raquel. Ou ainda que haverá 2 espécies de homens saídos de Jacó. Os filhos segundo a carne, que é a continuação com Lia, e os filhos segundo o Espírito, que são os filhos de Raquel. E em paralelo nós temos o F', que é o enriquecimento de Jacó. Para fazer viver toda a sua família, Jacó deve ter bens próprios. Ele pede a Labão para o deixar partir. Porém, Labão, sabendo que Deus o abençoou, e por conta dele, de Jacó, Labão não quer deixar Jacó partir. Ou seja, Jacó era uma presença tão importante para Labão que Labão começou a ter muito benefício com ele.
Então, digamos, o dono da galinha de ovos de ouro não quer deixar a galinha, né? Então ele quer prender essa galinha porque ela dá ovos de ouro. E propõe de novo a Jacó um novo salário. Mas Jacó dessa vez não se deixa mais enganar. Ele não receberá mais nenhum salário de Labão, pois agora ele se constituirá um rebanho para si. Mesmo nessas condições desavantajosas, a partir de animais raros. Então Jacó recebe cordeiros pretos e cabras malhadas. E Labão aceita, né? Essa proposta de Jacó. E Jacó usa para multiplicar seus animais processos de seleção e sugestão, de seleção natural. Então é uma espécie de magia branca. Então Jacó é mais esperto que Labão e consegue multiplicar o rebanho dele mais que Labão, usando essa inteligência natural, de seleção natural das espécies. O processo dá super certo e Jacó tem um grande sucesso. E acima de toda esperança, ele se torna muito rico, enquanto seus rebanhos, guardados pelos filhos de Labão, debilitam-se. Assim, pela bênção de Deus, Jacó passou da servidão à glória. Sua bênção, a bênção do filho primogênito, aproveita mesmo para os animais. Ao contrário, ela debilita os filhos da serpente. O centro agora do ciclo de Jacó está no capítulo 29, versículo 31. E 31. Não, desculpa, capítulo 29, versículo 31 e capítulo 30 a 24. Então, do 21, do 29, 31 até o 30, 24. Onde temos os nascimentos dos filhos de Jacó. Então, os filhos de Jacó começam a nascer. Jacó tem um papel secundário nessa parte, então ele está posto de lado um pouco na narrativa. O centro aqui são as duas mulheres de Jacó, Lia e Rebeca, e Raquel. Uma rivalidade opõe as duas filhas de Labão, como antes os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Lia é fecunda, mas não tem amor de seu marido. Raquel é amada por Jacó, mas é estéril. Apesar dessa simetria, os combates de Raquel são diferentes daqueles de Lia. Esta, Lia, é centrada sobre ela mesma. Ela está sempre obcecada pela ideia de ser amada pelo seu marido e usa da sua fecundidade para esse objetivo. Ou seja, ela está sempre pensando nela. Não é um amor que se espalha, mas um amor egoísta. Amor desordenado. Raquel, ao contrário, não quer instrumentalizar a maternidade, mas ela quer gerar com Deus e para Deus. Ela lutou contra a sua irmã e prevaleceu, diz o capítulo 30, versículo 8. Raquel disse: eu lutei contra minha irmã as lutas de Deus e prevaleci. Raquel renova a cena da venda do prato de lentilhas por Jacó e Esaú. Pois agora, por um gesto de renúncia, a troca das mandrágoras do filho de Lia por uma noite dormida com Jacó, ela obtém a vitória. Então lembram, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E olha que interessante aqui, o filho de Lia, Ruben,
ele voltava do campo com mandrágoras. Mandrágoras, tem até uma explicação aqui. São frutos, planta cujo nome hebraico é formada pela mesma raiz de amor, e a qual os antigos atribuíam uma propriedade afrodisíaca. A tradição deve colocar este fruto em relação com o nascimento de José. A gente já vai ver isso. Mas o que acontece é que, eu vou ler para vocês. Tendo chegado o tempo da ceifa, Rúben encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: dai-me, por favor, as mandrágoras de seu filho. Mas Lia lhe respondeu: não é bastante que me tenhas tomado marido, ou seja, inveja, e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel retomou: pois bem, que ele durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Ou seja, Raquel, ela está pensando em oferecer essas mandrágoras para o bem de Jacó, enquanto Lia está sempre pensando, está sempre nessa questão de inveja. Sempre pensando que Jacó que olhe para mim, que eu seja fecunda, mas um amor muito egoísta. Então é uma retomada dessa venda do prato de lentilhas. E Raquel obtém a vitória. Finalmente Deus escuta Raquel e ela dá à luz a um filho, a quem já se promete um outro filho. Então Raquel, a partir disso, é visitada por Deus e dá um filho que é José. E José significa, o nome José significa o filho que Deus adiciona, acrescenta. O coração de toda a história está no nascimento de José. Então Deus, eu cito para vocês, então Deus se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus retirou minha vergonha. E ela o chamou José, dizendo: que Yahvé me dê outro. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir, que eu volte para minha casa, em minha terra. Então, nesse nascimento, Jacó ainda está com Labão. O nascimento de José constitui o ponto culminante na vida de Jacó, pois esse nascimento dá um sinal a Jacó e marca o seu momento de glória sobre Labão. Agora ele deve retornar à sua pátria. Ele toma uma vantagem sobre Labão, saindo da humilhação. Se trata ainda de um nascimento profético, porque pela palavra de sua mãe e pelo próprio nome de José, ele marca o nascimento de um outro filho. Ou seja, Raquel teve essa graça de ter um filho como nascido, que ela nominou José, que significa que Deus me deu outro. E esse que Deus me deu outro já é a profecia do outro filho que vai vir de Raquel, que é Benjamim. No coração da história de Jacó e Raquel está um filho cujo nascimento anuncia um outro nascimento e pressagia a libertação daqueles que estavam reduzidos na escravidão pela serpente e os seus filhos. Ou seja, por esse nascimento de José, Jacó toma, enfim, coragem para sair de Labão, sair da escravidão de Labão. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas os paralelos com o nosso Senhor é muito claro. O filho que nasce, que nos tira dessa escravidão, do demônio. Bem, uma conclusão para a gente acabar. O combate de Jacó, ou essa gênese de um novo filho, constitui uma cena particular no ciclo de Jacó, esse combate com o anjo, antes do encontro com Esaú. Há uma simetria entre o encontro também de Betel e
Fanuel, ou seja, quando no sonho de Jacó, ele ergue a coluna e dá o nome de Betel, em Betel, e depois com Fanuel, que é esse misterioso combate, né, que ele tem com esse misterioso homem, né? O encontro também com os anjos anuncia uma boa ou uma sorte. Deus estará com Jacó e ele poderá ter paz com seu irmão? Uma pergunta. No encontro com seu irmão Esaú, há duas soluções erradas. Uma, a divisão em dois campos. Se trata de uma solução de desespero. Enviar uma embaixada a fim de ter a paz com Esaú. Mas a última solução será o recurso à oração. Ou seja, não foi porque Jacó não teve a paz com Esaú por artimanhas, indústrias humanas, mas foi pela essa oração que ele teve a noite inteira, um combate com o anjo. Pela primeira vez, Jacó se diz pequeno e servo de Deus. Jacó espera somente em Deus. Livra-me da mão do meu irmão Esaú. Ele retoma as promessas de Betel no sonho. Por isso dizemos que um novo filho se constitui. A conversão de Jacó começa na angústia. E a outra solução que Jacó pensou seria dar um presente a Esaú. Jacó consente em humilhar-se diante de seu irmão e quer ver seu rosto. Ele espera que Esaú se deixe tocar. Jacó fica atrás da caravana dos presentes. Mas será que Esaú vai se deixar tocar? Ou será que Jacó quer comprar seu irmão? No combate de Jacó, quem é esse misterioso adversário? Depois de um combate violento, corpo a corpo, ele acaba por tocar, por um toque purificador. Porque no fim do combate é dito que esse misterioso homem toca a coxa de Jacó e digamos que há uma purificação. É uma espécie de batismo de Jacó, ele torna-se Israel depois dessa luta, que significa contra quem e para quem Deus combate. Na conclusão do combate, o sol se levanta para Jacó, agora Israel. A aurora, ele finalmente se reconcilia com seu irmão e transmite a sua bênção. Mas depois os dois se separam. Bom, como conclusão desse ciclo de Jacó e Israel, podemos dizer três coisas. Primeiro, há um mistério em Jacó e Israel. Qual é esse mistério? Um segundo filho quer ser gerado, mas como? Segunda coisa, a tentação de Jacó e de seus descendentes é esquecer que a bênção de Deus é uma graça de Deus e que ela deve também ser comunicada ao seu irmão. Terceiro, a vocação do filho mais velho é transmitir aos seus irmãos sua bênção. Ou seja, Esaú, que transmite sem a vontade a bênção que ele tinha para Jacó. Depois Jacó, que por um gesto de misericórdia, transmite a bênção que ele recebeu de novo a Esaú. E não sei se vocês perceberam, né? Mas também uma prefiguração clara, né, do que deveria ser o povo judeu, que acabou, assim como Esaú, vendendo, né, o seu direito de primogenitura. Deus se revelou e queria se revelar, formar um só povo com o povo judeu. Mas porque esse povo não quis, Deus formou um novo povo para ele, que é a igreja. Então, bom, às vezes a gente interpreta essa história de Jacó e Esaú muito como a questão da predestinação, né? Porque mesmo um profeta, né, vai falar, não sei se São Paulo vai retomar isso também, questão da Deus elegeu Jacó e rejeitou Esaú.
Mas, bom, tudo isso que eu falei, a gente sai um pouco, né, dessa questão um pouco limitada, né, dessa escolha de Deus, para ter um olhar mais global, né, de toda essa história. E essa bênção de Deus que tem que continuar pelo Filho primogênito, né? Mas uma primogenitura que não vem mais da carne, mas do Espírito. Qui diceris